Oi, gente, eu sou a Júlia e hoje eu vou conversar com vocês sobre o oitavo livro do projeto Lendo King em ordem cronológica, que foi o primeiro livro lido por mim sob o pseudônimo de Richard Bachman, que é o pseudônimo que o Stephen King criou lá no início da sua carreira, onde ele pretendia escrever livros com um sentido um pouco diferente, que saísse um pouco da curva, assim, do estilo dos livros originais dele, que eram e foram publicados sob o nome dele mesmo e não sob esse pseudônimo. E esse pseudônimo também era algo que ele pretendia levar durante toda a sua carreira, mas aconteceu um incidente na época e ele foi descoberto e descobriram que o Richard Bachman era Stephen King, que era só um pseudônimo dele. E aí ele teve que matar essa persona, essa outra identidade dele, que aconteceu na época, e ele até escreveu um livro ainda, que foi A Metade Sombria, se eu não me engano. Eu não me lembro qual é o nome que tá publicado agora, mas vou deixar aí na tela pra vocês verem. Que é um livro meio que praticamente autobiográfico, que ele retrata essa parte da história dele. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre A Autoestrada, que foi um livro publicado em 1981. Eu li nessa edição de bolso mesmo. Eu acho que você só encontra ela usada hoje, mas eu encontrei num estado muito bom e por isso que eu adquiri e li por ela. E eu achei bem confortável, as páginas são amareladas também. Mas é a mesma edição que tem hoje pela Suma, que eu saiba. Então, assim, acho que não faz diferença a edição que você for ler. Só queria comentar isso, que se você quiser ler por essa edição, eu achei muito tranquilo de fazer essa leitura também. E esse é um livro que eu achei bem diferente dos outros livros do King, porque, né, foi só o que eu li sob o pseudônimo de Richard Bachman até hoje. Realmente ele criou esse ser, né, esse pseudônimo, e criou meio que uma pessoa inteira. Inclusive, ele fala num pós-fácil que tem nessa edição aqui sobre isso, sobre a criação de Richard Bachman e tudo que ele pensou a respeito disso. Mas falando sobre a história, então. Esse livro começa com uma entrevista em uma cidade onde os repórteres estão perguntando sobre as pessoas o que elas acham a respeito de uma construção que o governo tá fazendo ali, pretende fazer, vai começar. E aí tá tudo de boa, só que um dos caras, um dos entrevistados, responde que tá achando aquilo tudo uma merda e que ele acha um absurdo e tal. E aí todo mundo fica tipo, ih, não vamos colocar isso na entrevista não, hein, mas tudo bem. E aí você já fica meio de olho naquele personagem ali. E o King já faz algo que eu adoro nos livros dele, que é meio que deixar no ar que algo vai acontecer. Então ele faz isso, gente, de uma maneira, assim, magnífica, porque ele coloca uma sementinha ali no seu cérebro e você já começa a pensar das primeiras páginas da história o que vai acontecer nesse livro, gente. Tipo, assim, isso se você não tiver ganhado nenhum spoiler a respeito, né? E eu não vou dar esses spoilers aqui, então não se preocupem. Mas depois disso é algo tipo de 2 páginas, nessa edição que é pequenininha aqui. E aí vai pra história mesmo. A história começa com um cara comprando armas e munições em uma loja lá nos Estados Unidos, o que é algo super comum, né? Porque lá é liberado e tal. E aí a gente não sabe quem é essa pessoa nem nada, mas parece ser um homem normal, comum, assim. Não parece que ele tá querendo nada com nada. Ele tá só querendo comprar uma arma pra ir caçar e tal, que também é comum lá. E depois a gente passa essa parte e a gente começa a ver a história do George Davis, que é um homem que mora lá e trabalha lá na região onde essa construção estará sendo feita, que a construção, no caso, é a autoestrada, uma autoestrada feita pelo governo. Só que essa autoestrada vai, tipo, passar exatamente, assim, na casa dele e na lavanderia que ele trabalha. Ou seja, ele vai precisar se mudar de lá e vai precisar também sair do emprego dele. E aí eu não sei como vocês reagiriam a isso, mas ele ficou bem grilado e, assim, isso mexeu bastante com a vida dele. Tipo, teve um impacto gigantesco, tanto que, assim, ele é o personagem principal dessa história, só pra vocês pensarem o que pode acontecer por aí. Bom, esse é um livro considerado de terror, suspense, principalmente um suspense, só que eu achei muito terror psicológico, no sentido de teve partes aqui que me lembraram o Iluminado, por conta da escrita do King, mesmo sendo sob o pseudônimo aqui. Eu achei parecido essas características de
Quando você tá lendo, tipo, você fica tão imerso nessa narrativa e nessa história que parece que começa a mexer com o seu psicológico, sabe? E aí, assim, não tem elementos sobrenaturais aqui, não tem, tipo, cenas de terror nem nada do tipo. Eu diria que é como se fosse um filme de ação, daqueles com um baita suspense que você fica o tempo inteiro meio que sem fôlego, esperando o que vai acontecer até um ponto trágico da história acontecer e ter o desfecho. Então eu diria que é algo como se fosse um filme de ação você lê isso aqui. Mas isso significa que a história é muito boa? Não sei, vai depender de você o que você vai achar. O que eu achei? Eu achei isso, que foi um terror psicológico, que me prendeu como o Iluminado. Esse livro é bem menor do que o Iluminado, né? Então, assim, me prendeu de um jeito que eu li ele, se eu não me engano, em 2 dias. Foi um negócio muito louco, porque eu fiquei completamente imersa e quando eu fechava o livro, eu ficava pensando nessa história. E aí, quando eu lia, as páginas voavam, porque ele é dividido em espécies de capítulos bem curtos, porque, assim, na verdade, é dividido por datas. Não sei se vai dar pra ver, mas é dividido por datas, assim, porque o King tem essa maneira peculiar de separar os livros dele, né? O próximo livro que vocês vão ver aqui vídeo sobre no canal, que eu já li também nesse momento que estou gravando, é Cujo, e Cujo não tem separação quase nenhuma de capítulo e nem nada. E, enquanto isso, livros como esse aqui tem 10.000 separações no meio da leitura. O que, nesse caso, me fez achar que a leitura foi muito mais fluida e andou muito mais rápido. Então isso pode depender também dos seus gostos, mas eu gosto muito quando tem vários capítulos e várias subdivisões, porque parece que eu fico afoita pra ler logo aquela história e isso me instiga bastante. Ainda falando sobre o personagem principal, o George, então, ele é um cara meio complexo. Tem aquela construção de personagem que também é característica do King, só que aqui tem algo que eu creio que seja característico desse pseudônimo Richard Bachman, porque o personagem sente uma raiva extrema, e isso parece, eu digo parece porque esse foi o único livro que eu li até hoje desse pseudônimo, mas por tudo que eu já vi pessoas falando e pelo que eu li nesse livro, parece ser algo comum desse pseudônimo, as histórias serem cheias de raiva, de ódio, um rancor gigantesco que esses personagens sentem. E você encontra isso durante toda a narrativa da história, tanto que pode até te deixar agoniado ou pode te deixar enraivecido também de ler isso. Eu fiquei um pouco agoniada e tinha horas que eu ficava meio com raiva, mas aí eu ficava com raiva era do personagem, porque eu tava achando ele um nojo. Mas por que isso? Porque, como eu disse, ele vai ter que se sair lá do lugar onde ele mora. A vida dele, tipo, foi mexida completamente por conta dessa autoestrada que tá sendo construída. E ele tem um apego emocional gigantesco à casa dele, porque ele tinha um filho e esse filho morreu nessa casa. E aí, eu não estou dizendo que isso é um spoiler, porque isso está na sinopse do livro. Então, e isso não acontece aqui na história, isso já aconteceu antes da história que está sendo contada aqui. Ele tinha um filho que morreu devido a uma doença muito séria, e morreu naquela casa, e ele tem lembranças do filho dele nascendo, dando os primeiros passos, crescendo lá, do amor entre eles. E isso gera um tipo de paranoia muito séria na cabeça dele, a respeito dele não querer de jeito nenhum sair daquela casa. Então, ele não aceita, a nenhum custo, sair de lá. E aí disso vai decorrer a história que é contada aqui. A história é muito fluida, como eu disse, e você fica meio que o tempo inteiro esperando o que vai acontecer. Eu achei isso parecido com Carrie, a Estranha, que foi o primeiro livro publicado pelo King, porque, apesar de eu não ter gostado de Carrie, eu sei da importância que tem o livro, e aí tem um vídeo de Carrie aqui, que eu não gosto muito daquele vídeo, mas se você quiser assistir, tá aí no canal pra você ir lá ver. Mas eu achei parecido essa questão de ficar esse suspense durante toda a narrativa de o que vai acontecer, e aí várias pequenas coisas vão acontecendo e o personagem vai, tipo, bolando um plano durante a história inteira pra aquele ato final lá acontecer, e você fica curioso pra saber o que vai acontecer. Só que quando chega no que acontece, é um negócio pesado e talvez essa leitura incomode alguém, não sei, não me incomodou.
Eu achei tranquilo de ler, porque, como eu disse, me pareceu aqueles filmes de ação, assim. Enfim, essa é, tipo, a história que é contada nesse livro e o que eu achei a respeito. Eu achei, então, uma leitura muito fluida, muito rápida. É tipo, você abre o livro e aí você não consegue parar de ler. Isso foi o que aconteceu comigo. Então eu gostei por conta disso, mas não virou um dos meus favoritos, porque eu fiquei com muita raiva do personagem e eu não gosto de sentir raiva, então eu fiquei meio incomodada com isso. Mas vou ler os outros livros publicados sob esse pseudônimo mesmo assim. Os livros que estão disponíveis, pelo menos, né? Porque esse não foi o primeiro livro publicado pelo King, ele só tá sendo o primeiro aqui do projeto, porque os outros, os anteriores, que foram Fúria e A Longa Marcha, e o concorrente, que se eu não me engano é o próximo depois desse, eles estão esgotados. Então, assim, não tem como eu adquirir esses livros enquanto eles não forem republicados, e aí não vai ter vídeo aqui sobre eles, enquanto isso não acontecer. Eu gostei do livro, é um bom livro, mas não é um livro que eu recomendo pra você começar a ler as obras do King, até porque, como eu disse, ele criou esse pseudônimo e é algo um pouco distinto das outras obras dele. Então talvez você comece lendo por aqui, aí você não gosta de jeito nenhum, e você perde oportunidades maravilhosas com as outras obras dele, que são bem diferentes, a maioria pelo menos, são bem diferentes disso aqui, principalmente desse teor raivoso que você encontra durante toda a narrativa. Mas é um bom livro, sim. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações se você ainda não for inscrito. E deixa um comentário aí pra mim, falando o que você acha a respeito. Se você está lendo as obras do King em ordem cronológica, assim como eu. Se você estiver, acompanhe os vídeos aí do canal, fique em dia que tem muita coisa vindo por aí esse ano. Nesse ano de 2021, estou com a meta de ler um livro do King por mês. Por enquanto estou gravando esse vídeo, tá dando certo. Vamos ver como vai ser o prosseguimento desse planejamento meu, mas espero que vocês me acompanhem nessa e até a próxima. Beijinhos, vejo vocês no próximo vídeo, que vai ser um vlog de leitura de Cujo.